Olá, estamos começando mais um programa Painel Político aqui pela Doctum TV. E hoje eu recebo o pré-candidato a prefeito de Caratinga pelo PT, Partido dos Trabalhadores, o vereador Enoque Batista Gonçalves. Enoque, seja bem-vindo. Obrigado, Aninho. Uma boa tarde. Isso. E a gente está aí para somando, discutindo com você algumas propostas, algumas ideias nossas. Vamos conversar, né? Enoque, você é vereador por 2 mandatos, né? Primeiramente 2004, né? Foi 2004, né? Nós fomos eleitos quase 1.000 votos, né? Em 2008 eu fui secretário de administração. Você nem chegou a se candidatar, não, né? Fui. Se candidatou? Fui. E aí eu fui convidado para assumir a Secretaria de Administração no governo João Bosco Pessim. E agora, em 2012... Em 2012, né, eu fui realmente o mais votado da Câmara pela segunda vez, né? Enoque, você é pré-candidato, nós estamos aqui nesse ciclo de conversas, de debates com os pré-candidatos a prefeito de Caratinga. A gente está chamando de pré-candidato, mas você já foi escolhido na convenção e a candidatura será oficialmente registrada até o dia 15 de agosto, como manda a lei eleitoral. Como é que foi esse processo de escolha do seu nome para ser o cabeça de chapa do PT? Na verdade, foi uma surpresa para mim, né? Eu estava até fora da cidade, mas a coordenação do meu partido, no dia da nossa convenção, me ligou, eu estava fora, falou: seu nome foi escolhido por todos os membros do partido, mais as coligações propostas no momento, e gostaria de saber se você concorda com o seu nome e tal. E aí nós marcamos uma reunião com o vice, né, com o grupo do vice, que é o Ruimar, por volta de 17, 18 horas, e ali fechamos e fomos para a convenção. Mas foi uma decisão muito rápida, eu não esperava, né? Eu conversei outro dia aqui com o presidente do PT, o Gilson Ismael, o Gipão, e ele me falava assim, com muita convicção de que o candidato seria realmente o ex-prefeito João Bosco, né? O que foi que aconteceu? Na verdade, aquilo que eu disse, eu acho que foi uma reunião no conjunto com os partidos de coligação, e o próprio presidente, né, entendeu que naquele momento, para aquela composição, meu nome foi mais citado nas conversações e foi até, inclusive, um pedido do grupo do vice, né, vice Ruimar, que é do PP, né? Que é do PP, e aí aconteceu, mas foi uma decisão de partido, eu sou candidato do grupo, né, nós temos um grupo, e a gente trabalha com o grupo, então foi a decisão da maioria, aliás, da totalidade do nosso grupo. Tá? Enoque, é claro que todo mundo que se candidata tem realmente a esperança de se eleger. Mas a gente pode avaliar, no primeiro momento, que a sua vida como candidato a vereador talvez fosse mais fácil, né? O que te fez, talvez, né, trocar uma eleição certa como vereador por uma campanha realmente muito acirrada, difícil para prefeito? Na verdade, pelos levantamentos, pelas informações, a minha reeleição para vereador era bem favorável. Sim. Mas eu abdiguei desse plano, né, que eu tenho trabalhado desde 2004 para isso, exatamente porque a gente fica falando em renovação de Câmara, mas a gente que tem todos os benefícios fica lá e não deixa os novatos chegarem. Né? Porque você tem hoje uma estrutura. Quando você é vereador, você passa a ter uma estrutura que possa estar te ajudando a manter seus votos ou melhorar. Depende de cada vereador, depende do trabalho de cada um. Mas a gente fala muito em renovação. E para ter renovação, a gente tem que ter coragem de mudança. Não é? Isso. E eu como já sou aposentado na empresa privada e tenho um certo conhecimento de gestão, porque eu aposentei como gestor e conheço bastante já hoje, eu posso falar da gestão pública, eu fui secretário de administração. Você é aposentado na Uzi Minas? Eu trabalhei na Uzi Minas e aposentei na Cesita. A Cesita. A Cesita. Aposentei lá na época como gerente de relações trabalhistas e de planejamento. Quer dizer, então eu percebi que hoje, em função das dificuldades que nós temos de gestão, eu me vejo hoje, não posso dizer que eu estou capacitado a fazer gestão pública, porque, na minha visão, para ser gestor público, você tinha que ter pelo menos uma formação nessa área. E é muito mais complexo do que a administração privada. Nem se fala. A gestão pública, que eu sempre falo, você hoje, cada contribuinte do município é um acionista. Então você tem que atender essa gama toda. Né? E na empresa privada você tem um grupo menor de acionistas que você tem, o seu planejamento tem que seguir à risca aquele planejamento. Outro dia eu conversei aqui com o atual prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, e falou uma coisa interessante, é que a cidade é como um condomínio.
E todo mundo que mora ali paga para morar. Exatamente. Né? Como você acha que a demanda dessas pessoas pode ser identificada pelo gestor público e atendida assim, na medida do possível, uma vez que tem que lidar também com uma dificuldade que é a carência de recursos? Na verdade, hoje, a gente percebe em todas as cidades, todas isso aí, isso não é Caratinga, principalmente uma deficiência e uma carência muito grande na questão de saúde, que a gente vê, uma demanda muito grande, e os nossos recursos, né, vamos falar, tanto estadual como local, nós temos um problema muito sério. Por exemplo, vamos pegar, que é a nossa cidade. Nós temos 14 cidades que vivem em torno de Caratinga, na questão de saúde, na questão de faculdade, prestação de serviço de uma forma geral. É uma cidade polo. É uma cidade polo. Mas hoje, se você quiser fazer uma cirurgia, você tem que ir à cidade vizinha. Por que isso? Eu percebo isso com muita clareza, que está faltando, talvez, um conjunto de força de 12 municípios, desses 14 municípios, ou 13, para realmente não deixar acontecer o que está acontecendo em Caratinga. Por quê, Dani? Se todas as despesas de saúde ficar para Caratinga, como que funciona? Né? Você acha que tem uma injustiça nessa situação? Claro. Caratinga atrai muita gente e tem que arcar com um custo que poderia ser dividido com os outros municípios. E é exatamente nesse ponto que eu percebo muito. Tá? E a gente, como vereador, estou falando agora com o papel de vereador, e a gente tenta trazer isso, trazer a representatividade para o meio da discussão maior, que é legislativo, executivo, até no Estado, a gente percebe que tem uma distância muito grande da realização, né, com o anseio da população. Eu acho que, na minha visão, falta interesse. Tá? Falta interesse nessa questão. Não é só questão financeira, não. Eu acho que falta interesse de você ter peito para chamar as pessoas para discussão, e com a classe de base nossa. Porque não adianta você querer estar discutindo aqui se a pessoa que realmente não consegue uma cirurgia, uma pessoa que não consegue um tratamento, ela não está fazendo parte dessa discussão. Bom, Enoque, você esteve na administração do ex-prefeito João Bosco, né? Esteve ajudando a tocar a administração. É uma administração que enfrentou uma série de problemas, né? Que lamentavelmente resultou recentemente até na prisão do ex-prefeito João Bosco. Como é que você acha que esses fatos, que essa situação pode repercutir na sua campanha? Na verdade, a gente percebe, eu quero fazer até uma análise mais ampla dessa conjuntura. Tá? Nós estamos vivendo hoje no Brasil um momento muito difícil na política. Toda hora um escândalo de um lado, de outro, escândalo político, escândalo de partido, Então a gente começa a perceber que tudo isso tentou canalizar em cima do nosso partido. Não é, Dani? A gente percebe isso claramente. Portanto, a questão do João, eu não sei muito o porquê aconteceu. Se 98 cidades tiveram envolvidas nessa acusação de compensação, por que somente o João de Caratinga que teve essa atuação? Tá certo? Então a gente percebe o seguinte, que é uma coisa talvez muito direcionada ao nosso partido, em função do nosso partido ser hoje a vitrine. Você acha que é uma perseguição, então, deliberada aí das autoridades? Eu não posso, eu não teria propriedade para falar isso, Darinha, porque eu não milito na área do direito, tá certo? Eu sou administrador de empresa. Mas tudo que indica é que desde quando o João assumiu o governo, começaram a ser as perseguições. Porque foi uma administração muito atribulada, né? Foi. Com uma série de problemas. Nós tivemos... afastamento do prefeito. Isso causou um desgaste muito grande para a equipe do João, até porque, Darinha, a gente sempre acompanhando dia a dia o programa de governo, nós entendemos que nós conseguimos... coisa mais interessante, nós conseguimos atender 93% do que nós planejamos. O programa foi cumprido. Foi cumprido. Você considera isso? Exatamente. Um exemplo, nós fizemos todo o trabalho na zona rural, por exemplo, assistência que precisava o produtor rural, tivemos um avanço muito grande na saúde, né? Muito grande na saúde. E tivemos também avanço em outros segmentos, na educação, o nosso IDEB subiu muito, né? Com a participação, inclusive, de um ex-secretário que nos ajudou muito, que foi o Pedro Leitão. Certo. Tá certo? Então é o seguinte, eu acredito que isso passou muito por questões assim. Nós não podemos deixar esse grupo crescer. Infelizmente, foi o sentimento que eu tive. Não podemos deixar esse grupo crescer
E aí o João começou com as perseguições, porque isso é claro, isso é claro. Se você direciona muito a sua receita, se você direciona muito o seu trabalho nas questões sociais, muita coisa serão cobradas, porque você tem que dividir esse bolo, né? Que é um bolo pequeno para uma população muito grande, necessidade muito grande. Por exemplo, estou falando de infraestrutura, estou falando de educação, estou falando de saúde. E para você ter uma ideia, quando nós assumimos o governo, nós tínhamos só de rota de transporte, naquela ocasião, era 14 rotas. Isso de transporte escolar? Escolar. Naquela ocasião, em função dos termos justamente de conduta, em função da necessidade, porque o Estado fechou várias escolas na zona rural, nós tivemos que sair de 14 rotas escolar para 59. Que é um aumento de custo enorme com relação às receitas. Inclusive, o atual governo sofre com isso, porque realmente você não tem como retroceder. Claro. Você não tem. Você não pode. Você vai deixar as crianças da zona rural sem escola, não é verdade? E você vai voltar às escolas do Estado, nós não temos poder para isso mais. Então, eu só fiz um comentário aqui. É um ponto importante, né? Que realmente pesou para o município financeiramente. Exatamente. E são outros pontos que estão pesando. Porque, na medida do possível, eu não estou falando de governo A, governo B, porque, na verdade, quem constrói, quem são os autores dessas leis hoje, da questão de receita, a gente às vezes deixa para as costas do executivo. Mas não, gente. A gente tem que entender que o Congresso está ali para fazer isso, fiscalizar isso, não é isso? Nós temos os deputados para mexer nessas questões das leis e a gente vai só colocando o problema em cima do executivo. Mas eu voltando ao assunto da questão gestão passada. Da gestão passada. Passada. Porque, veja bem, com todos esses problemas, né, que você relatou aí, parece que o nome do João Bosco estava muito forte aí, né, todas as pesquisas, levantamentos que eram feitos, ele era um candidato competitivo para as eleições desse ano, né? Especificamente esse episódio da prisão, você vê como uma forma assim de prejudicar o partido, o candidato ali? É claro. O que você pode dizer sobre isso? Claro. Isso é muito fácil de entender. Em qualquer liderança, quando você prende o líder, você segura o líder, o restante da tripulação fica meio perdido, certo? Isso acaba desmobilizando. Mas o nosso partido, eu falo isso com muita propriedade, a nossa equipe de Caratinga, como todas que eu conheço lá do Aço, é uma equipe muito organizada. Então, nessa organização, eu não me vi no direito de negar essa solicitação do meu grupo. Por quê? A proposta do meu grupo não é a pessoa do Enoque, não é a pessoa do Gipão, não é a pessoa do João, não é é um projeto. Certo. É um projeto que está registrado, é um projeto que a gente viu o resultado, principalmente na questão social, né? Então, e a coligação foi composta com o PP e mais algum outro partido? Nós estamos fechando mais 2 partidos, ainda, que está fechando agora, para finalizar, mas nós estamos discutindo essa questão ainda, Darinha, até porque qualquer partido que quiser vir com a gente vai ser um prazer muito grande. Né? E tem partido que ainda está acabando de ajustar e essas questões todas, né? Fazendo lá as suas atas de fechamento e tudo, mas o que me preocupa hoje, né, é uma defesa do nosso projeto, uma continuidade do nosso projeto. Tá? Você acha que está havendo um desgaste nacional da sigla? Tá, isso é lógico. Só porque eu disse o seguinte, a sigla, todo governo que está, todo governo de situação, ele passa a ser criticado muito, porque ele está... É muito fácil criticar, não é verdade? Você está aqui jogando pedra, é muito fácil. Mas o que eu queria voltar um pouquinho nessa questão, quando a gente fala do desgaste, a gente passa na rua, mas todo político é corrupto, não é assim? Escuta isso. Isso, se a gente for seguir rigorosamente esse ditado popular, a gente até desanima, quem é sério desanima. Mas eu só queria chamar a atenção da população para uma coisa interessante. O TSE mostrou recentemente a correlação dos partidos com os políticos corruptos. Eu fiquei impressionado. Tem partido hoje que tem quase 60 deputados no processo de corrupção. Certo. Envolvidos com corrupção. E aí você desce na escala. O PT hoje, do TSE mostrou, tem 11 políticos
envolvido com corrupção. E você tem partido hoje no nacional, tem os maiores partidos, nós temos 58, 60, e aí passa a falar que o PT é o partido de corrupção, o partido... Mas o que eu quero fechar aqui é o seguinte, eu não me relaciono muito com a questão da sigla partidária, tá, Dani? A gente percebe isso, porque você pertence ao PT de Caratinga, mas sempre manteve um diálogo, né, com outros partidos já há muito tempo, né? Você claro. Sempre teve um diálogo durante um período, nem sei se é mais, com o deputado Mauro Lopes, assim, muito próximo, né? Como é que é essa sua postura? Uma postura mais conciliatória, mais, de mais diálogo, né? Na verdade, eu sou muito a favor do deputado, por exemplo, que traz benefícios para Caratinga. Independentemente do partido. E o meu partido sempre me respeitou por isso. Porque eu quero aqui aproveitar e dizer o seguinte, o deputado que adota Caratinga é o Mauro Lopes, certo? Ele adota Caratinga, a gente vê todos os benefícios, toda a emenda parlamentar e tudo. E eu, inclusive, ajudei na campanha do Mauro Lopes. Eu fui um dos coordenadores de uma ou duas campanhas do Mauro. Sou amigo pessoal dele, um amigo, assim, da gente tem sempre contato, às vezes está aqui, a gente está junto. Só que existe uma coisa interessante, aquilo que eu falei. A questão hoje é projeto. Nós poderíamos estar hoje montando um grupo maior, até a pedido do deputado mesmo. Certo. Mas eu estou sendo muito fiel, quero ser fiel ao meu grupo. Fui, né, Dani? Fui desde quando fui eleito a primeira vez. Agora, a questão que a gente vê muita crítica de partido, eu acho que a gente tem que olhar mais o candidato. Certo? Porque todos os partidos, infelizmente no Brasil, nós vimos isso agora acontecer, né? Mostrou isso na televisão, nas revistas e tudo. Uma deterioração geral na classe política. Certo? Que você viu isso nitidamente. Agora, penalizar, por exemplo, uma presidenta porque ela teve coragem, na minha visão, de abrir as portas para vamos descobrir quem é corrupto aqui nesse país. Penalizar essa mulher, porque ela foi a única corajosa que fez isso no Brasil, na história do Brasil, aí eu sou contra. Então você acha que a Dilma sofreu o impeachment porque foi ela que desencadeou todas essas investigações aí? Eu tenho conversado... Abriu as portas para essas investigações? Há uns 3 anos atrás, eu tive uma reunião com um deputado que teve uma participação muito importante aqui em Caratinga, que era do PSDB naquela ocasião. Ele falou para mim abertamente, essa mulher vai colocar todos os podres para fora. Ou ela é louca, ou ela é muito inteligente. Eu prefiro o segundo, ela é inteligente e corajosa. Agora, se outros membros do meu partido... Mas aí, Enoque, teve alguns momentos de todo esse processo aí, por exemplo, que a própria Dilma tentou, de algum modo, desarticular investigações, atrapalhar. Está sendo até acusado aí o ex-presidente Lula, o ex-senador Delcy Amaral, gente muito próxima do governo, né? Como é que... porque eu estou dizendo que o PT precisa enfrentar esse debate. Você não enxerga, assim, no futuro do partido... talvez uma autocrítica com relação a esses fatos? Claro, perfeitamente. Eu citei aqui o nome da ex-presidenta Dilma, tá? Porque ficou claro para mim, né? Porque a própria Ministério Público recentemente falou que ela não deu pedalada. Tá, mas isso aí é uma coisa. Outra coisa são os problemas de corrupção. Mas né? O impeachment dela foi em cima disso. Sim, concorda comigo? Agora a questão da corrupção é uma coisa muito interessante, né? Eu falo isso com muita clareza. Nós temos uma pequena propriedade. Estou aqui com você. Eu não sei o que está acontecendo lá agora. De fato, não sei. Vou saber depois. Mas vou saber das pessoas que praticaram, o que está trabalhando para mim. Agora, como é que é esse montante da política? A presidenta Dilma, ela não vai conseguir, nem conseguiria ser uma gestora sozinha. Ela tem um grupo. Quando você tem um grupo, você passa de ter sua ideia própria para defender a ideia de grupo, certo? Então, essas questões, essas pressões todas que ela recebeu, eu tenho certeza que todo mundo do grupo dela falou assim, você vai ter que caminhar por aqui, nesse primeiro momento, senão a gente tira o seu apoio. E como é que você consegue, um exemplo, como é que o nosso prefeito aqui de Caratinga consegue ser gestor se ele não tiver o apoio do secretariado dele? Ele não claro, e também da Câmara. Exatamente, né? dos vereadores e tudo. E tal. Mas uma coisa que a gente observa é o seguinte, o impeachment é um processo político. Também, não é só jurídico, tem lá os aspectos jurídicos e tudo. Um presidente que estivesse fortalecido, né,
ele conseguiria talvez se livrar facilmente dessas acusações, talvez nem teria o processo instaurado. Então, um fato que acontece é o colapso político da presidente Dilma e, por extensão, do PT, que já teve, junto com seus aliados, uma base política, uma base de sustentação na Câmara que era realmente muito forte, superava com sobras os 2/3 que às vezes o presidente precisa para tomar decisões mais sérias. Em que momento você acha que houve esse fracasso, essa dificuldade? Foram essas denúncias de corrupção? Foi a crise econômica? O que você acha que pesou mais nisso? Na minha visão, para mim foi um conjunto de coisas. Crise econômica e o rompimento, talvez, com a questão que eu acho que foi a pior aqui no nosso país, que foi aquela questão com o Eduardo Cunha. Certo. Quando se percebe que o indivíduo tem todos os problemas, né? É o mau exemplo da política brasileira, ela tentou realmente, dizer o seguinte: esse eu não gostaria que tivesse junto com o meu grupo de meus aliados. E ali começou um problema, porque nós sabemos que o partido PMDB da base, que era da base, é o maior partido. Né? Então, vamos pegar um exemplo claro que nos aconteceu no nosso governo passado, que eu fui secretário. O nosso prefeito tinha 2 ou 3 vereadores na Câmara. Todo projeto que é de grande importância para o município, a maioria dos vereadores chegava e falava assim: eu vou ajudar você nesse projeto, mas eu preciso disso e daquilo. Como não teve esse acordo, nós chegamos onde nós chegamos. Vamos pegar um exemplo claro hoje na nossa Câmara Municipal. 90% dos vereadores hoje é da base do atual prefeito. Se fosse o contrário, por exemplo, ele não teria tido paz para administrar. Certo. Mesmo a turbulência que nós estamos no município. Entendeu, Dário? Muito bem, Anoca, o nosso tempo já está se aproximando do final, né? Então você vai encarar essa campanha. Como é que está essa mobilização aí da base petista, os parceiros, e a sua equipe já está pensando nessa equipe? Na verdade, nós estamos acabando de fechar isso, como eu disse, foi uma surpresa muito grande. A gente está reunindo, claro, todos os dias com a equipe, ouvindo sugestões dos partidos aliados. Nós estamos aí já procurando conversar com alguns empresários, porque realmente o nosso vice ele tem um relacionamento muito bom. É do meio empresarial. É do meio empresarial. E a gente também acho que eu não tenho muita dificuldade de estar convivendo com esse grupo, né? Porque eu sou amigo, por exemplo, do Dr. Herto, a gente pode estar conversando, todo mundo, os candidatos, e eu vejo que é um desafio muito grande para mim, muito grande. Para mim, todos eles já estão na campanha há mais de um ano, né? Há 2 anos, já estão trabalhando essa questão da campanha. A gente vai ter aqui 45 dias para falar das nossas propostas de trabalho, para falar dos nossos sonhos, dos nossos anseios, mas eu tenho certeza que a discussão vai ser boa, pelo que eu já vivi como vereador, né? Pelo que eu estou vivendo hoje como vereador, pelo que eu vivi como secretário da administração e pelo que eu sei hoje das necessidades da nossa região, porque o vereador tem essa vantagem. Né? Conhece, né? Anda para todo lado. A gente está em todos os distritos, principalmente eu que sou, né, vindo de Santa Luzia. Isso. E aí a gente tem uma convivência muito grande com todos os distritos. Eu sei de dificuldade, mas estou muito otimista, com coragem, né? E a gente tem confiança que a gente vai caminhar bem. Beleza. Muito bem, Enoque. Obrigado aí pela sua presença aqui no nosso programa. O painel político vai ficando por aqui. Nós estamos ainda na fase de pré-candidatura, ouvindo os pré-candidatos. Após o registro oficial das candidaturas, nós vamos renovar esse ciclo de entrevistas já com os candidatos oficiais à Prefeitura de Caratinga nas eleições agora de outubro. O painel político fica por aqui. Nós voltamos em outra oportunidade aqui pela Doctum TV.